Aleluias. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos ler do verso 1 ao 4. E logo após, pulando já para o verso 7. 1 Crônicas 16, do 1 ao 4, depois do verso 7. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. A presença do Senhor está neste lugar. Se ela está neste lugar, ela está sobre a sua vida também. Em nome de Jesus. Aleluias. Quem encontrou diz amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Aleluias. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como as mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas, dos ministros, e isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Verso 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Pode tomar o seu lugar, mas glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Essa palavra tremenda que o Senhor deu ao meu coração, veio ao meu coração já há algumas semanas, a partir de uma campanha de uma irmã da nossa igreja, sobre esse ministério, esse chamado de Davi. Ainda ontem, eu estou sentindo as confirmações do Senhor sobre essa noite em nossas vidas, que desde ontem vem sido falado nos louvores sobre Davi, aqui mesmo, testemunhos sobre Davi. Essa noite também a palavra do Senhor sobre a presença dele em nossas vidas, de que não há nenhum outro registro de algum outro homem, outro servo do Senhor na Bíblia que amasse tanto a casa do Senhor e as obras da casa de Deus como o salmista Davi, como o rei Davi. E nós vamos ver muitos detalhes a partir desse texto que nós lemos e alguns outros trechos também que vamos percorrer durante a mensagem. Eu quero te falar sobre o rei Davi, sobre esse salmista, esse homem que malhava, ficava lá atrás da malhada, né, dos animais. E o Senhor o levantou como rei de um povo, como rei, governante de um local, de Israel. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele tem algumas características bem peculiares, assim, e é tão gostoso nós mencionarmos. E trazer isso para a nossa vida, né? Porque além de nós lermos a palavra do Senhor, nós temos que introduzir ela para 2021, amém? Sobre as nossas vidas, nossos dias. Davi era um homem desapegado totalmente a riquezas, a bens, a qualquer tipo de riqueza que se existe na terra, dinheiro. Davi não tinha esse apego. O apego de Davi estava no coração dele e em intimidade com Deus. O que Davi ansiava era ter mais e mais a presença do Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E contudo, Davi queria só buscar a presença de Deus. Mas, diante disso, teve muitas controvérsias, teve muitas frustrações no coração de Davi, que nós vamos ver nessa noite. E que não é diferente de nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz sobre esse desejo tão forte de buscar e de adorar o Senhor, na casa do Senhor. Davi, ele tinha um desejo muito grande de ter que a presença do Senhor, que a arca da aliança, tivesse uma casa, tivesse um templo. Ele estava numa casa rodeada de ouro, de muitas pratarias, cedros. E ele falou, Senhor, eu quero erigir, levantar um templo, para que a presença do Senhor seja no nosso meio aqui em Sião. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim Davi foi percorrendo, mas nós vamos discorrer sobre alguns imprevistos que houveram nesse desejo do coração de Davi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das coisas prosseguiu para que isso acontecesse. Foi erigido um templo, mas não foi por Davi. Nós vamos percorrer muito sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em 1 Crônicas, no capítulo 13, versículo 4, quem quiser anotar, eu vou ler meio que rapidamente, para a gente não perder tanto tempo, tá? 1 Crônicas 13, verso 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse. Então disse a toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo.
Aleluias. Mas o que pareceu reto? O que foi feito? Louvado seja o nome de Deus, vivo. Aleluias. Davi, ele tinha esse grande desejo de trazer a arca da aliança para dentro do templo, para dentro da tenda que ele tinha levantado. Eu quero mencionar para você aqui sobre o desejo que às vezes nós temos no coração, e às vezes por mais singelo e puro que pareça, a gente precisa saber estar alinhado com os desejos do Senhor. E eu quero te falar que Davi passou por isso. Então eu quero que você vá mencionando em sua mente, em seu coração, ministrando, deixando o Senhor ministrar a sua vida nessa noite, que muitas dessas frustrações também podem acontecer no seu ministério e no seu chamado. Aleluia, nós não estamos ilesos disso. E a gente vê o salmista Davi, um rei, um homem que venceu, foi forte em guerra, ganhou muitas batalhas no nome do Senhor. Aconteceu muitas frustrações com ele? Aconteceu também com ele. No chamado, dentro do ministério dele com o Senhor. E eu quero te citar duas em específico. Davi, então, ele tinha esse desejo, Senhor, eu vou erguer um templo. Eu vou erguer, Senhor, esse é o meu desejo do meu coração. E o Senhor, então, para Davi, falou, você não vai erguer um templo, porque a sua mão tem muito sangue. Mas o seu filho, Salomão, esse sim erguerá um templo. Aleluias. Então, eu imagino o desejo do coração de Davi, como que ficou apertado naquele momento. Mas ainda assim, Davi, como um verdadeiro adorador, como eu e você devemos ser ainda nesse século, ele continuou a buscar a presença de Deus. E é isso, é esse detalhe que alcança o coração de Deus, é esse detalhe que faz o Senhor te observar e falar, espera aí, ele não desistiu? Eu disse que não, mas ele ainda continua a buscar por mim, ele ainda tem desejos? Sim, aleluias. E é o que o Senhor quer para a sua vida, é o que o Senhor quer para a minha vida, é o que o Senhor quer que nós ensinamos para as nossas próximas gerações. É o que estamos testemunhando aqui, glória a Deus por isso. Aleluias. Esse foi o primeiro impasse de Davi. Glória a Deus. Mas Davi, então, ele teve uma ideia. Eu vou trazer essa arca, que está lá no tabernáculo ainda, e vou trazer para cá, vou trazer aqui, vou levantar uma tenda, então, até que seja construído o templo pelo meu filho, Salomão. E nessa tenda nós vamos colocar a arca do Senhor. Eu quero essa arca aqui no meio do povo de Deus. Porque a arca, irmãos, representava a presença de Deus. Amém? E isso era muito importante no meio daquele povo. Davi, ele estava com o coração sedento para isso. E ele queria muito aquela obra, ele queria muito concluir tudo aquilo. Quando o Senhor coloca um projeto no seu coração, ainda que ele diz assim, não desista, porque talvez o outro vai vir um sim. Talvez pelo outro caminho que você vá, o Senhor disse, agora eu estou de acordo. Agora vai e continue firme comigo. O que o Senhor quer é que a gente persista no caminho. Porque além dos nãos do mundo, o Senhor também vai dizer não por nosso bem e pelo cuidado da casa do Senhor. Da mão de Davi não seria possível construir um templo. Ele foi um homem de guerra. Aleluias. E o Senhor não estava de acordo com aquilo naquele momento. E Davi, então, foi e pensou, vou trazer a arca, vou juntar o povo, os levitas, para trazer a arca do Senhor, a arca da aliança, para dentro dessa tenda que eu estou levantando, aqui no meio do povo de Sião. Muito bacana, lindo, maravilhoso. E o povo estava rejubilando, estava em alegre, em constância alegria com o Senhor. E esse verso diz isso. Aleluias, que tudo isso pareceu reto aos olhos do povo. E aí esse é o momento em que nós devemos, Senhor, eu preciso de um sim do Senhor. Né? A gente busca a palavra do Senhor disso, nós devemos buscar a direção com ministros, com aqueles sacerdotes, com pastores, para nos buscar, aconselhar com os mais velhos, mas o Senhor, Ele tem que dar o sim dEle. Aleluias. E aquilo pareceu reto aos olhos do povo. E ninguém estranhou isso. Ninguém pensou, espera aí, está reto aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Simplesmente eles continuaram. E a intenção do coração de Davi era boa. Quantas vezes a gente fala, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, e o Senhor está no meio. Eu sei que o Senhor está no meio, mas a gente está profetizando que Ele está, mas Ele ainda não veio concretizar isso ao nosso coração. Aleluias. E naquele momento, então, o que eles fizeram? Que parecia reto, vamos falar sobre isso. Eles estavam trazendo a arca da aliança, e Davi, então, preparou um carro novo. Maravilhoso, né? Um carro novo. É como se eu e você fizesse assim, Senhor, hoje eu vou fazer o ministério do Senhor, Pai, eu vou buscar irmão ali, lá, nem que para isso eu preciso alugar uma limusine, Senhor. Olha que maravilha. Grandioso, né? E Davi preparou um carro novo para trazer a presença, a arca, né? A presença do Senhor, a arca da aliança naquele carro direcionado com bois, né? E aí, no meio do caminho, olha só,
Quando o Senhor pediu para que Moisés construísse tudo isso, antes de Moisés falecer, obviamente, tinha muitas leis sobre isso, do Senhor para ele. Tem que ser feito assim, assim e assim, e que não passe disso. E uma das regras do Senhor é que a Arca da Aliança só podia ser carregada pelos ombros, pelos levitas, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que estavam na casa do Senhor e foram ungidos para aquilo. Eles levariam nos seus ombros, nos seus ombros. E aí, Davi foi e colocou a Arca da Aliança num carro, direcionado por bois. E no meio do caminho, a palavra do Senhor, antes desses versos, relata que no meio do caminho aqueles bois tropeçaram. E Uzá, que era um dos homens que estava ali carregando, feliz, foi e aparou, né? Segurou a arca para que ela não tombasse e caísse naquele momento. Naquele exato momento, veio um fogo do céu e dissipou com a vida daquele homem, Uzá. E ele morreu na mesma hora, porque Davi estava conduzindo aquela arca da aliança, de forma errada. Não era a forma que o Senhor queria que fosse carregado. Não estava nos ombros dos levitas. E a palavra do Senhor nos diz que entristeceu muito o coração de Davi. Naquele momento, a palavra do Senhor diz, ainda nesse capítulo 13, e Davi se encheu de tristeza, verso 12, e naquele dia temeu Davi ao Senhor. Você já imaginou estar no meio da obra do Senhor feliz, cantando, de repente vem do céu, né? Não é obra do diabo, não. E o Senhor reprovando aquilo ali. E Davi com o coração apertado. E um rei, um homem que era líder, direcionava um povo numeroso. Eu imagino que o coração de Davi estava muito mais do que triste. Às vezes, entrando pelas entrelinhas da palavra de Deus, nós conseguimos entender muitas das coisas. Com o coração de Davi estava pesado naquele momento. Porque ele transgrediu, ele não foi de acordo com a palavra do Senhor, foi pelo impulso e não esperou a palavra de Deus, não esperou pelo sim do Senhor e conduziu, achando que estava fazendo algo maravilhoso. E o Senhor estava reprovando aquilo naquele momento. Aleluias, aleluias. E encheu o coração de Davi de tristeza. Quantas vezes eu e você realizamos obras para a casa do Senhor e às vezes a gente fala, Senhor, mas eu senti no meu coração que aquilo era perfeito. Senhor, Deus, me perdoe, porque meu coração agora dói por eu ter andado contra a sua lei, contra aquilo que o Senhor pediu. Eu devia ter feito assim, carregado a tua presença nos meus ombros. E quantas vezes nós estamos no ministério da casa do Senhor, carregando a presença dele pelas coxas, fazendo de qualquer jeito. Aleluias. Quantas vezes o Senhor fala, carrega nos ombros a minha presença, não deixa pelo chão, não deixa em qualquer lugar. Um homem morreu por isso, pela presença, pela glória do Senhor, pela lei do Senhor. Era precioso aquilo que estava se carregando. Aquilo que está dentro da sua casa, aquilo que faz os irmãos chorarem, aquilo que faz você levantar as mãos, glorificar o Senhor dentro do seu coração, que arde, que queima, é a presença de Deus. Como nós não vamos colocar a presença de Deus sobre os nossos ombros? Aleluias. Aleluias, claríssimo. Eu e você podemos errar como Davi, como o salmista Davi. Aleluias, um homem que era segundo o coração de... Segundo o coração de Deus. Não sei você, mas Deus nunca falou para mim, Daniela, você é segundo o meu coração. Ainda não. Amém, Senhor. Você já pensou um homem segundo o coração de Deus realizar uma obra desse tamanho e ter esse final sobre as suas mãos? Porque o pior, irmãos, o pior de você estar ministrando na casa do Senhor, o pior de você ser chamado para ministro na casa do Senhor, um pregador, um levita, um sacerdote, uma diaconisa, um profeta na casa do Senhor, e que o Senhor faz algo, toma conta daquele lugar, dá a correção para aquele lugar que não é em você e é em outro, dói muito mais. Você fala, Senhor, mas Senhor, fui eu, Senhor. Aleluias. E o Senhor tomou ali a vida daquele homem, Uzá, e ele morreu na mesma hora. Naquele momento se chamou Pérez Uzá, naquela cidade. Até os dias de hoje é conhecido assim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a tristeza tão grande e frustração que Davi enfrentou e que eu e você enfrentamos qualquer dia. Não precisa de muito. Só basta a gente ter um olhar um pouco mais atento pela presença do Senhor. E nós vamos ver quantas coisas nós deixamos falhar, quantas vezes nós vamos pelo impulso e não esperamos a palavra de Deus. A confirmação do Senhor. Aleluias. Aleluias. E aí, o que eu faço quando algo dá errado? O que eu faço? O que eu faço? Senhor, as minhas intenções eram boas, mas, Pai, me desculpa, eu não atentei àquilo que o Senhor havia pedido, àquilo que o Senhor ordenou ao seu povo. Aquilo que o Senhor deixou escrito, deixou através de Moisés para que a gente fizesse. O que eu faço agora quando tudo está errado? E vejo o tamanho da frustração de Davi, um rei.
fosse nos dias de hoje, estava na primeira capa dos jornais do mundo. Imagina a dor e a frustração daquele homem. E um homem que era segundo o coração de Deus, que tinha um desejo, o intuito de levantar uma casa para o Senhor. Ele queria que a casa do Senhor fosse adornada, tivesse um templo grande, para que a glória do Senhor enchesse aquele lugar. Aleluias. Essa era a representação da Arca da Aliança no meio do deserto, entre aquele povo, que em vez de buscar o Senhor, apesar de ter passado pelo mar, ter aberto o mar para eles 2 vezes, eles ainda faziam bezerros de ouro e adoravam a deuses, e a presença do Senhor, a arca estava ali bem no meio. Sabe o que é a arca do Senhor? Está bem aqui no meio, e nós passamos ao redor dela, pecando, e negando o nome do Senhor, passando pelo meio daquela presença de Deus, a arca que estava ali, e negando todas as coisas que o Senhor deixasse. Como endureceu, como doeu o coração do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, às vezes eu peguei essa semana orando, Senhor, eu gostaria muito, Pai, de estar no meio daquele deserto, nem que eu fosse dormir ali fora, naqueles muros de cortina, se eu não pudesse entrar nos átrios, mas que eu estivesse ali pela Tua presença. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele não desistiu. E o que eu e você devemos fazer para não desistir e continuar até ouvir a voz do Senhor? É buscar a voz do Senhor, é buscar e clamar pela presença do Senhor. Capítulo 14 ainda, no versículo 10, diz assim: então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Aleluias. Ele estava já, depois de tudo isso, o Senhor, ele já não estava mais ouvindo, e depois dessa peleja que estava se levantando de uma outra guerra com os filisteus, aleluias, Davi, então, ele foi consultar o Senhor, e aí o Senhor respondeu, amém? Então, quando eu e você estamos num dilema, e a gente não sabe para que caminho ir, espere até que o Senhor fale. Até que você tenha certeza que a voz do alto veio do seu coração, veio à sua vida, o Senhor diz vá. Porque se estiver no meio de uma peleja e você disser, Senhor, eu vou, eu fico. Se o Senhor disser, vá, então vá. Se o Senhor falar, agora sobe contra os filisteus, suba contra os filisteus. Se você estiver em guerra dentro da sua casa, no seu trabalho, estiver em guerra dentro de uma enfermidade, o Senhor se levante. E então você se levanta, porque o Senhor vai dar vitória àquele que clama. Aquele que clama e aquele que ele diz, sim, filho, se levanta. Então se levanta na presença do Senhor. E busque por aquilo que você estava projetando e buscando. Tudo isso aqui era uma guerra, mas o Senhor às vezes coloca para nós muitas batalhas no meio do caminho para ver até onde a gente vai. Você quer levantar? Você quer fazer uma obra na casa do Senhor? Então eu vou preparar guerras no meio do caminho. Eu vou dizer que para você desse jeito não dá. Eu quero saber até onde você vai. E o Senhor fica sondando o coração de Davi para ver até onde vai a persistência de adorar a Deus na casa dele. De buscar a presença do Senhor incessantemente até que ela venha. Aleluias. Até que ela venha e enche seu coração de uma tal forma que seja impossível se manter de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Davi lutou por amor ao Senhor. Lutou contra os filisteus ali, não é só para ganhar mais uma batalha, uma medalha, ou para fazer novos acordos com novas terras, ou ter novas concubinas diante de acordos com outros reis, e ter as filhas ali como princesas para ele. Não era isso. Era a presença de Deus, era fazer valer o povo, o nome do povo de Israel, porque era o nome do Deus vivo. Eles chamavam a Deus pelo nome, e o Senhor ainda queria concretizar essas bênçãos através das mãos de Davi. Mas até onde eu e você podemos ir? Até onde o Senhor pode sondar o seu coração e ver quão sincero realmente é o teu pedido? A tua vontade de buscar incessantemente. A tua vontade de se entregar na presença dEle incessantemente. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. E Davi então foi até ouvir a voz do Senhor. Levanta e vá para a guerra. Levanta que eu vou levantar você e vou colocar os seus inimigos sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Aleluias, glórias a Deus, glória a Deus. Subir em guerra, muita guerra. Aleluia, às vezes a gente pensa que é simplesmente chegar e fazer, e a gente não sabe quantas estratégias o Senhor tem atrás disso, o quanto Ele deseja erguer nossas vidas na presença dEle, o quanto o Senhor deseja fazer de forma correta, porque aquilo que você faz de forma correta, aquilo que você vem fazendo de acordo com a presença do Senhor, Ele tem durabilidade, não passa.
Aleluia. Às vezes você está no meio de uma guerra, o Senhor faz, sobe. Você está no meio de uma luta e o Senhor te fala, se levanta e vá. Senhor, mas eu não posso, Pai, olha o que eu fiz ali no passado. Eu fui e levei de qualquer jeito a tua arca, alguém morreu por minha culpa. Levanta, sobe, vai agora que eu estou contigo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Esse era o amor de Davi, era um amor que não era egoísta, era tudo pelo nome do povo, pelo nome do Deus vivo. Não era pelos seus status, não era pelo seu ouro, não era pela quantidade de bens que ele poderia ter naquela terra, naquele momento, mas era pelo nome do Senhor. E o Senhor, Ele faz grandiosidades no nosso meio, quando a intenção do nosso coração é pura para Ele, sincera para Ele, sem estrelismo dentro de nós, nosso olhar, nosso andar, nosso falar, até que o Senhor venha e fale, vá e faça. Então você vê a unção e a glória de Deus sobre a sua vida. E Davi não desistiu. E às vezes a gente pensa muitas vezes, Pai, o que eu faço? Continua. Carrega a minha presença sobre os seus ombros. Vai doer? Pode doer, mas eu estarei ali com você. Eu estarei ali contigo. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz que no meio de uma outra guerra anterior a essa, também com os filisteus, a Arca da Aliança, eles acabaram roubando e foi parar num outro lugar. E ficou por 20 anos naquele lugar. Aquele povo foi devastado pela glória de Deus, de tanta enfermidade, tanta peste que o Senhor mandou ali. Depois disso, a outro tempo, a Arca da Aliança ficou presente por 3 meses na casa de Obed-Edom. E ali o Senhor disse que o Senhor abençoou tanto a Obed-Edom quanto toda a sua casa, tudo que ele tinha, ele prosperava, crescia os bens, crescia as riquezas, a presença do Senhor era constante ali dentro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a tua arca? Aonde está a presença do Senhor hoje na sua vida? Aonde você tem carregado a presença do Senhor? Como que ela está? Aleluias. Aleluias. Nós passamos por uma linha do tempo e às vezes é tão tênue, tão fina ali, a gente não sabe o que vai vir no amanhã. Você pode estar em 15, 20 anos em pecado, você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe se vai vir um fogo do céu. Você não sabe o que vai acontecer. Agora nós estamos vendo pandemia, né, que é uma das coisas que está se cumprindo pela palavra de Deus. E é só o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. O que eu faço, Senhor, quando tudo está errado? Continua. Senhor, o que eu faço? Me busca até você ouvir a minha voz. O que eu faço, Senhor, quando não der certo no meio da guerra? Continue a me buscar. Continue a falar comigo. Continue até que eu apareça. Até que eu fale. Mas não desista. Essa é a aprovação do Senhor para que você veja a presença e a glória dEle sobre a sua vida. Persista no caminho, ainda que seja muito difícil. E essa dificuldade que estou te falando, dificuldade do seu coração. Assim como estava o coração de Davi cheio, afastado de tristeza, pelo que o Senhor fez na vida daquele homem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 14 desse mesmo livro, versículo 17. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Diz assim: assim se espalhou o nome de Davi. Glória a Deus. Ele venceu a guerra, porque o Senhor estava ali, claro. Assim se espalhou então o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Aleluias. Aquele pavor, aquele temor, aquela destruição na vida de Davi, no coração de Davi, que agora fazia ele parar, fazia outrora ele parar, o Senhor dissipou e lançou sobre aquele povo. Então, cada vez que Davi vencia uma guerra contra filisteus ou qualquer outro povo, a Síria ou qualquer outro povo, eles venciam a guerra e o Senhor ali estava, e o Senhor fazia com que o nome de Davi se espalhasse por outras terras para promover a fama e o nome do Senhor. Aleluias. Da glória do Deus vivo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os espias chegaram naquela terra para ver o tamanho de como era, sondar a terra prometida, 2 espias estavam lá e Raabe, que recebeu esses homens, esconderam, disse: vocês é aquele povo, nós sabemos que vocês é daquele povo, do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, aquele que abriu o mar para que vocês pudessem passar. Aleluias. Você se torna conhecido quando você entrega o nome de Deus na sua frente. Aleluias.
O nome do Senhor é exaltado quando Ele está presente na sua vida. Você já não aparece, mas o nome do Senhor vai para todos os cantos através de você, pela obra que você fez. Mas a glória é de quem? É dEle. Para sempre é dEle. Aleluias. Deus vivo e santo e poderoso. Aleluias. Então naquele momento espalhou o nome de Davi, mais uma vez, para uma batalha vencida no nome do Senhor, o Deus da guerra, o Deus poderoso que não perde batalha. E pôs o seu temor, o temor de quem? De Deus, sobre aquela gente, aquele povo. Então eles se aterrorizavam, porque eles viam como Deus era verdadeiro, como Deus que estava em Davi, naquele povo de Israel, era um Deus verdadeiro, santo, que movia e se fazia presente no meio daquele povo. Aleluias. Aleluias. Agora o temor já não está mais no seu coração, já não está mais no coração de Davi, está naqueles que se levantaram contra a sua vida. E eles vão ter que temer. Vão ter que temer quando eles veem a obra que o Senhor está fazendo sobre você. Aleluias. Eles temerão, os joelhos dobrarão diante desse Deus que você veio exaltar hoje. Aleluias. Nosso Deus é vivo e poderoso. Não há dúvidas de quão grande Ele é sobre você. Aleluias. Prova disso, você está aqui. Aleluias. Deus é santo. Aleluias. Capítulo 15, verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para agora, enfim, então, fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Lembra quando eu te falei que a intenção do coração de Davi, e o desejo dele de vencer guerra, de buscar a vontade do Senhor, e a presença dele não era individual, não era egoísta, mas coletiva, para a igreja toda, para todo sacerdócio da igreja? E o que é preciso para que a gente possa ver a glória do Senhor? Aleluia, santificação. O Senhor fala para Moisés naquela época, olha, peço para que o povo santifique, porque eu vou vir fazer maravilhas no meio de vós. Sinais e maravilhas, mas peço para que o povo se santifica, o povo, e aí não é só mais Davi, é o povo todo. E quando você entra numa campanha, quando você entra numa campanha coletiva, quando a igreja toda está na mesma direção, no mesmo princípio de oração e buscando as mesmas coisas, a glória é visível. É quase como se fosse palpável a presença do Senhor neste lugar. Aleluias! Você já não sabe se já tem mais 15 cantando, se tem mais 1000 cantando ali no fundo. A legião de anjos do Senhor que vem sobre este lugar. É poderosa a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não desista de buscar a presença dEle, ainda que tenha dado tudo errado. Busque pela presença do Senhor. Encontre Ele até Ele falar. Aleluias. Aleluias. Até você ouvir. Glória a Deus. E ali todos buscaram. Todos se consagraram e buscaram a presença do Senhor. E enfim, agora a arca, de forma certa, carregada pelos levitas, chegou à tenda. Chegou aonde Davi queria. Ele, Senhor, estou aqui. E o Senhor olhando para... Eu imagino o Senhor olhando para Davi, mas esse não desiste mesmo. Este me adora, este me busca, este quer me ouvir de qualquer jeito. E eu vou me revelar a Ele. Aleluias. Porque o segredo do coração do Senhor está para aquele que busca. Está para aquele que tem intimidade com o Senhor. Aleluias. O rei não sabia qual era o sonho que ele tinha. E ele estava frustrado e disse, eu preciso que alguém fale qual foi o sonho, que eu já não lembro mais o que foi. Então Daniel entra na presença do Senhor, o Senhor revela por detalhes qual era o sonho que o rei tinha. Porque a presença de Deus, os segredos, está com aquele que busca. Aquele que entrega, aquele que chora, aquele que se põe no pó, boca no pó. Senhor, eu não quero mais nada. Me tire riquezas, me tira título, me tira nome, Senhor. Me tire saúde, se for preciso, como o Senhor fez com Jó, mas não me tire a sua presença. Não retires a tua presença de mim. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E como bom sacerdote, como bom rei, líder, ungido pelo Senhor, Davi vai e leva todos ainda para se levantar em consagração. Aleluias. Um povo todo buscando ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos aqui na igreja buscando e sentindo a presença de Deus, do Senhor, a presença dele aqui é para todos. Mas quando você busca lá Ele em joelho na sua casa, Ele é só para você. É Deus e você. Aleluias. É individual o tratamento que Ele quer com você também.
Aleluias. Aqui é Deus para todos, na sua casa é só para você. É você e Deus, é o Senhor, é o mover dele com o teu coração. É só para você. Aleluias, o Deus do universo. Aleluias. Glória a Deus. E pôs perante a arca do Senhor ali alguns levitas por ministro. E isso para recordarem, para louvar e celebrar o Senhor, Deus de Israel. Aleluias. Glória a Deus, Ele está no nosso meio. Ele está aí falando com você, não segure. Deixe o Senhor passar a presença dEle sobre você. Aleluias. Glória a Deus. Mas o que eu faço então, Senhor? Quando vem a luta, não desiste. Se der tudo errado, não desiste. Continua. Se for tomado pela sua mão, não desiste, continua. Mas Senhor, e agora? Agora me busca até que eu te responda. Aleluias. Senhor, e depois que o Senhor me respondeu, o que eu faço? Entra na presença dEle então e celebre, e adore, faça culto, celebre ao nome do Senhor, e adore com culto de solenidade a Ele. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero te contar, aproveitar essa leva de testemunho, porque testemunho é para edificar a igreja, amém? Aleluias. Eu quero te falar, eu quero te contar como se iniciou a presença tão forte do Senhor sobre a minha vida. Para a glória dEle, em nome de Jesus para sempre, a glória dEle. Eu estava numa fazenda, retirada com meus filhos, meu filho mais velho, meu esposo, o pastor David, que não está aqui nessa noite. Ele está cuidando do nosso pequenininho, o Noah, que está resfriado em casa. E o Noah tem 4 anos. E nessa época nós estávamos numa fazenda, numa chácara, e já faz 1 ano, então ele tinha 3 aninhos. E eu estava lá com uma serva do Senhor, uma tia minha, nosso familiar, e ali desabafando, sabe? Aquele ombro que se desabafa. E eu falava, olha, tá assim, tá desse jeito, eu não consigo, não vai para frente, não adianta, nada dá certo. E ela falou assim, você quer que eu te fale? Eu falei, quero. Falou assim, então presta bastante atenção, é como se fosse numa construção. Pega aí, igreja, presta atenção. É como se fosse numa construção, você levanta tijolos por tijolos. E eu fui prestando atenção, uma coisa que o Senhor me deu é ser muito atenciosa, ter muitos olhos e ouvidos. E ali ela estava falando, é como uma construção, Dani, você vai, é um tijolo aqui, um tijolo ali, um tijolo aqui, um ali, você vai levantando. Mas não é possível, é difícil, e eu estava naquela lamentação, e de repente, o meu filho abre a porta daquele jeito, assim, criança, né? Abre a porta com tudo, eu falei, mamãe está conversando. Mas mamãe está conversando, filho. E a gente conversando ali, sentado na cama, ela ali, eu aqui. E ele com uma revistinha, irmãos, com uma revistinha aqui, virando a revistinha. E ele falando, mamãe, e ele falando qualquer coisa lá que eu não estava prestando na hora. Eu falei, mamãe, está conversando com a tia. E aí o meu esposo, o pastor David, entra e fala assim, ele está falando uma coisa importante para vocês. E eu parei para ouvir, e ele falou assim, detalhe, antes de falar o que meu filho disse. A maioria aqui da igreja sabe, o meu filho tem 3 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Então, ele tem uma inteligência absurda, uma inteligência musical e algumas palavras. Uma das dificuldades dele era até falar o português, porque ele balbuciava algumas palavras em inglês já, com 2 aninhos, 3 aninhos. Ele sabia falar muitas palavras soltas, mas ele não sabia juntar, ele não tinha comunicação clara com a gente. Ele não conseguia falar, mamãe, eu quero um copinho de suco, mamãe, eu quero uma bolacha, um biscoito. Ele não formava frases. E naquele momento, ele entra naquele quarto e ele olha para mim e fala assim, mamãe, Isaías 9:10. Aleluias. Isaías 9:10. E eu falei, o que você falou? Isaías 9:10. E a gente naquele lugar em 5, 6, corre, pega a Bíblia, alguém pega a Bíblia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Os ladrilhos caíram, mas com
cantaria, tornaremos a edificar. Em outras versões diz, os muros cairão, mas com cedros tornarei a levantar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor estava falando de construção, que Ele quebraria os muros. E eu nunca imaginei que quebrar muro fosse tão difícil. Aleluia. E Ele falou que Ele vai levantar com um cedro, que é uma madeira forte. Aleluia. E Ele continuava, mamãe, Isaías 9:10. E a gente ficou maravilhada, encheu da glória do Senhor naquele lugar. E o Senhor começou a quebrar a partir dali. Aleluias. Aleluias. Pedras lavradas, cedros. É o que o Senhor quer construir com a sua vida também. E às vezes é necessário deixar quebrar. Às vezes é necessário você passar por uma derrota, passar por um momento em que a arca cai, em que a presença do Senhor se vai. Aleluias. Mas não desista de buscar. Aleluias. O Senhor aguentou muitas marteladas em suas mãos. O Senhor aguentou muitas chibatadas no seu corpo, para você poder aguentar suas lutas aqui também, para te dar a vitória. Aleluias. Entenda uma coisa, o Senhor não cria mais nada. Tudo já foi criado no haja luz, lá na criação, lá em Gênesis. Tudo já foi criado, todas as bênçãos já foi determinada para a sua vida. Tudo já existe. É necessário que nós buscamos e chamamos para a existência aquilo que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Aleluias. Então, quando não dá certo, você continua e busca até ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor falar e ouvir, você vai à guerra e sobe e vence. Quando você vencer, você junta o povo para poder estar consagrando diante do Senhor. Quando trazerem a presença do Senhor para o meio da casa dele, então adorem em culto, em louvor, em adoração. Eu quero que você pegue um detalhe nessa noite. Nesse momento, Davi coloca ali o modelo de culto dos céus na terra para mim e para você. A partir daquele momento começa a celebrar cultos no meio da igreja. E a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar um salmo. Ali começou os salmos de Davi ganhar entonações, ganhar harmonias, ganhar notas e colocar aquilo ali como música no meio da congregação. E eles buscavam incessantemente pela presença do Senhor, porque eram 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aleluias. E ali a glória do Senhor enchia aquele lugar. Aleluias. Davi não desistiu. Ele deixou um modelo maravilhoso para nós. E nós vamos continuar nesse modelo buscando. Porque aqui tem levita, aqui tem adorador, aqui tem profeta, aqui tem aquele que busca, aquele que tem dons de intercessão, aquele que tem o dom da misericórdia, aquele que tem dons e frutos do Espírito. Aqui tem todos os ministérios. E o Senhor quer que nós continuemos a buscar até que nós vamos para a glória e lá continuar a adorar também. Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus, Rei soberano para todo sempre. O que eu quero dizer para você nessa noite é que eu e você somos presença de Deus. Eu e você aqui dentro temos a presença do Senhor. Será que a arca está bem conduzida no seu coração? Aleluias. Havia 2 querubins em cima daquela arca, guardando o que estava ali, fundidos de ouro. Ali continha preciosidades, ali havia as leis do Senhor, as tábuas. Aleluias. O que está escondido no seu coração para ser entregue ao Senhor hoje? Como culto, como louvor. É composições que você tem na sua casa? Coloca música no meio disso. Coloca notas no meio disso. Coloca uma composição, coloca uma harmonia. Vai louvar o Senhor. Apresenta algo novo para o Senhor hoje. Davi começou a fazer assim. É a partir daquele momento ele entregou os salmos para que Asaf louvasse dentro da casa de Deus. O que você tem para ofertar para o Senhor de novo, de belo, como novilho, como cordeiro novo para o Senhor? O Senhor está aqui, perfeito para o Senhor. As melhores primícias para o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Essa é a presença do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não desista de buscar o Senhor. Se junte, louva, adore ao nome do Senhor, celebre a Ele com glórias, com cânticos e com louvores ao nome de Deus, como Davi fez com aquele povo. Aleluia, você vai ver novamente maravilha sobre a sua vida. Você vai ver a presença do Senhor trazer graça sobre você, trazer paz, harmonia dentro do seu lar, trazer saúde para o seu corpo. Ele é Deus.
Ele é Deus. E ali então, depois de todos se ajuntarem, Davi abençoar todo aquele povo, é coletivo, não esquece. Abençoar todo aquele povo como um homem de Deus, como alguém direcionado pelo coração do Senhor. E então ele começa a falar sobre salmos ali, para que eles lembrem, celebrem o nome do Senhor e se recordem de tudo que o Senhor, Deus de Israel, já fez. Então ele começa a louvar ao Senhor, invocar o nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Conte aos seus filhos o que o Senhor está fazendo. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, testemunhe nessa noite. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o seu coração dos que buscam com o Senhor. E buscai o Senhor e a sua força, e buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, todos da sua casa. Aleluias. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela. Ninguém permitiu que os oprimisse, mas por amor dele repreendeu-os, dizendo: não toqueis os meus ungidos e os meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra e anunciai de dia em dia a sua salvação. Todos os dias na presença do Senhor, 7 dias na semana, 24 horas por dia na presença, buscando e entregando o melhor do seu coração para Ele, até que Ele receba, até que suba como uma fumaça aos céus o seu sacrifício e o Senhor se apresente a ti naquela noite. Aleluia. Eu quero louvar o Senhor nessa noite e eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. Eu quero dizer para você que a partir dessa noite, se você não fez isso, entra no seu quarto. Busque a presença do Senhor, só você e Ele. Aqui nós estamos todos, aqui aquecidos pela presença do Rei. Agora essa presença intensa no seu coração, no seu quarto, irmão. O seu quarto vai ficar pequeno, a sua casa vai ser pequena para a glória de Deus. Aleluia. Busque a presença do Senhor incessantemente. Ouça as palavras que o Senhor nos deixasse através de Davi. Continue a buscar, mesmo que dê errado, até que a presença esteja no seu meio, até que a presença do guarda de Israel esteja sobre a sua vida e sua casa. Aleluias, glória a Deus. A tua presença, Senhor, nós queremos somente a tua presença. Nós queremos a sua glória sobre a nossa vida, enchendo cada partícula do nosso ser, ó Deus. Aleluias. Aleluias. Não saia dessa intimidade que você está com Deus agora. Continua falando, continua glorificando, porque o Senhor disse que quando nós mandamos glória para o alto, nós mandamos glória, Ele manda poder do alto sobre as nossas vidas. Aleluias, Ele é santo e Ele é poderoso. Não cesse de buscar, não cesse de louvar, não cesse de adorar, até que Ele venha em sua vida e te encha de uma forma tal que você nunca sentiu e nunca compreendeu. Aleluias. Santo é o teu nome, ó Deus. Te adoramos, ó Pai. Adoramos a ti, Senhor. Tu és o Deus dos exércitos e o Senhor está sobre o nosso meio. Nós queremos te adorar com tudo que nós temos, ainda que seja pouco. Ajuda-nos a permanecer de pé, Senhor, firme em tua presença. Entre no quarto e feche a porta. Isso a Deus, aleluias. Dobre os joelhos e sinta a presença que enche todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Oh, Senhor, não te detenhas. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar
de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Senhor, nós não queremos perder tua presença em nosso meio. Aleluias. Não segure, não te detenhas. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe que é o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, que cuida de dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder. Oh, não! Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Aleluia. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta aqui dentro da gente, que causa arrepio na sua alma e você pode sentir. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder sua presença, sua presença, sua presença. Nós não queremos perder, Senhor, sua presença. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Que tire tudo de nós, mas a sua presença não seja removida. Que teu Espírito permaneça firme neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é vivo e Ele é santo. Lembre-se, o Senhor é o Senhor aqui dentro para todos nós, mas Ele quer ser Deus para você dentro da sua casa. Só você e Ele. É um privilégio, é um presente do céu para a sua vida. Amém, igreja? Aleluia. Adora o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.